Boa noite. Hoje é dia 12 de junho. Nós vamos então continuar os nossos estudos do programa Estudos Continuados com a série psicológica Joana de Ângeles. Hoje nós estamos estreando, né, com a nossa querida Marina, né, que é de São Paulo. Olha a maravilha que é esse recurso do Zoom, né? Ela está lá em São Paulo, a gente está em Campo Grande, que é a nossa sede aqui. E a Marina, então, se propôs, né? E vai ser a estreia dela. Ela tá assim, ela tá com expectativa, né? E a gente está com expectativa e vai dar tudo certo, viu, Marina? Então, é com você já, pode começar. Obrigada, Edna. Obrigado pela oportunidade, né? Nós estamos estudando uma das literaturas da Joana de Ângeles, que é O Amor, Imbatível Amor. O autor é Edivaldo Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles, né? E hoje nós vamos estar, então, falando sobre o capítulo 4, a parte de insegurança e arrependimento, né? Então, a mentora, ela traz, né, vários questionamentos, né, como que é cultivado, né, várias emoções, vários sentimentos que nós carregamos toda, né, na fase da infância, na fase da adolescência, e muitas vezes levamos esses sentimentos para a vida adulta. Então, no decorrer desse estudo aqui, nós vamos estar fazendo essas reflexões, né, a respeito de como que é construída essas questões, né? Então, ela inicia o capítulo falando, né, a criança mal amada que padece violências físicas, psicológicas, vê o mundo e as pessoas através de uma óptica distorcida. As suas imagens estão focadas de maneira incorreta e, como consequência, causam-lhe pavor. Ademais, os comportamentos agressivos daqueles que lhe partilharam a convivência, atemorizando-a, mediante ameaças de punições com seres perversos, animais e castigos de qualquer natureza. Fazem-na fugir para lugares e situações nos quais o recolhimento não oferece qualquer mecanismo de defesa, deixando-a abandonada, né? Então, o que que a mentora nos traz aqui nessa primeiro parágrafo, né? Que é tudo que nós vamos é, incutindo na criança, valores, diminuindo, tá? Seja colocando pavor nela, medo, insegurança. Nós vamos cultivando frases, né? É, é, Desvalorizando a criança, né? Por exemplo, você não é capaz, você é, fazendo comparações, né? Você não é capaz, o seu irmão está muito mais na frente na escola que você não é merecedor do meu amor, eu me arrependi de ter deixado você nascer, você não é bem-vinda. Então, muitas muitas coisas a gente vai, né, nós seres humanos vamos incutindo nas nossas crianças e eles vão crescendo, então, com essa dinâmica dentro deles, se achando que tudo aquilo que é falado, que é feito, e castigo, puxão de orelha, todo tipo de violência que vai sendo feito ali, a criança vai incutindo aquilo e vai criando dentro dela uma baixa estima, um desmerecimento e assim um desvalor, né? Então ela tenta fugir daquele ambiente, ela tenta sair daquilo, mas ela não encontra respaldo, ela não encontra um porto seguro, ela não encontra pessoas que acolhem ela, que abrem espaço para o diálogo com ela, né? Que procura entender por que que ela está assim retraída nos cantos, por que que ela está tristonha, por que que ela não quer entrosamento com outras crianças, por que que ela fica, né? Nos cantos. Então, tudo isso ela vai então se desenvolvendo, né, com todo esse sentimento de
menos peso, menos valia, que ela não serve para nada, que ela não é capaz de nada, que, né, tudo isso vai sendo construído, né? Então, por isso que a Joana, essas imagens que estão focadas de maneira incorreta, ela mesma vai fazendo essa autoimagem dela. Aí ela continua, né? Essa sensação, peraí, Tá certo, tá certo, né? tá certo. Tá. Essa sensação a acompanhará por largo período, se não por toda a existência, perturbando-lhe a conduta insegura e assinalada por culpa e sem sentido, que a levarão à permanente desconsideração por si mesma, pela ausência de autoestima, por incendimentos. Nessa instabilidade emocional, sem alguém em quem confiar e a quem entregar, a criança constrói o seu mundo de conflitos e nele se enterra, dominada por contínuo receio de ser ferida, desconsiderada, evitando-se participar da vida normal, para a sofrimentos e do desprezo de que se sente objeto. Para sobreviver nessa situação, transfere os seus medos e sua insegurança para a responsabilidade do conjunto social, que sempre lhe parece hostil, numa natural projeção que sofreu e não pode eliminar. Então, aqui, né, dando prosseguimento, é aquelas construções que ela foi fazendo dela mesma, ela vai alimentando aquilo como verdade para ela. Então, ela cresce, né, e passa para a vida adolescente e adulta com esses sentimentos, com essas sensações, com essas emoções dentro dela. Que ela não serve para nada, que tudo que ela faz não está bom, que poderia ser melhor, que os outros são melhores, aquele sentimento mesmo de desvalor, de desvalia, né? E tudo isso, como ela não conseguiu ressignificar isso na infância, devido ao nosso próprio processo, né, cognitivo, não estar totalmente preparado, totalmente pronto, né, para a gente poder fazer essas reflexões que na mais adulta a gente consegue, então, ter assim, um melhor desempenho nesse sentido, desde que a gente se proponha também, né? Então, o que que ela faz, né, com todo esse repertório que construiu dentro dela? Ela projeta para fora, ou seja, projeta no mundo aquilo que ela tem dentro dela. Então, né, o mundo passa a ser hostil dessa projeção que ela faz das próprias vivências e experiências incutida dentro dela, né? E assim ela, né? Então ela vê o mundo com essa lente, né? De hostilidade, né? Tudo é ruim, tudo é feio, as pessoas são más, é, não existe oportunidade, né? De poder melhorar, as pessoas são assim mesmo, e ela enfim, ela continua, né, nesse processo e a vida dela segue, né, através dessa, vamos dizer assim, dessa experiência dolorosa que ela vivenciou toda a infância dela. E aí, a mentora, então, vem falar um pouco mais, assim, né, sobre a violência. Então, ela fala, a violência de qualquer matiz é sempre responsável pelas tragédias do cotidiano, não apenas a que agride pela brutalidade, por intermédio de gritos, golpes, covardes, mas também a que se deriva do orgulho, da indiferença, da perseguição sistemática e silenciosa, das expressões verbais pejorativas, desestimulando, enfim, de todo e qualquer recurso que desdenhe as demais criaturas, levando-as a patologias inumeráveis.
A violência urbana, por exemplo, é filha legítima dos que se encontram em gabinetes luxuosos e desviam os valores que pertencem ao povo, desrespeitam, que elaboram leis injustas, que apenas os favorecem, que esmagam os menos afortunados, utilizando-se de medidas especiais, de exceção que os anulam, que exigem submissão das massas, para que consigam o que lhe pertence de direito, produzindo o lixo moral e os desconcertos psicológicos, psíquicos e espirituais. Né? Então, aqui, o que, que ela traz para a gente pensar, né? Que não existe violência menos e mais. Todo tipo de violência ela vai causar danos no ser humano, de, né, como ela coloca, tanto psicológico, tanto espiritual, de todas as formas, vai deixar marcas, feridas, vai fazer com que esse indivíduo ele realmente ele crie, né, uma imagem dele de realmente de muito desvalor, né? Então, assim, todo tipo de violência é ruim, mas aí ela cita essa da violência urbana, né? Por quê? Porque atinge, né, o coletivo, né? Já sai da questão individual e já vai para o coletivo. Por quê? Porque atinge um número muito maior, já não é uma violência específica com um indivíduo, é uma violência que ela ultrapassa, né, esse patamar do indivíduo e vai para o coletivo, né? Então, ela traz o exemplo dessa violência é, dos gabinetes luxuosos, ou seja, né? Quem está no poder, quem está, né, vamos dizer assim, numa condição de poder governar, de poder auxiliar os demais indivíduos na coletividade, os menos providos, os menos favorecidos, né? Aquelas pessoas que mais necessitam, o que que eles fazem? Eles se utilizam, né, desse poder que eles têm, entre aspas, né? Um poder muitas vezes forçado, como ela coloca ali, burla a lei, né? Eles fazem a lei, mas que favoreçam eles, não a coletividade. Então, eles favorecem eles e as pessoas que estão, né? Aquele núcleo, mas a coletividade em si continua no desfavorecimento. Então, é uma violência muito, né, assim, muito que ela, vamos dizer assim, ela atinge um número muito grande de pessoas, né? Porque uma pessoa, por exemplo, que governa um país, né? Ou seja, quantos bilhões ali de pessoas que vão estar sendo desfavorizadas, que vão sendo prejudicadas por esse mau governo, né? E isso é um tipo de violência muito, assim, que atinge muito e é muito forte, né? E isso não é só onde a gente vive, mas a gente sabe que em todos os lugares há esse tipo, né, de Violência. violência, né? E aí ela segue. Numa sociedade justa, que se organiza com indivíduos seguros dos próprios, na qual os compromissos morais têm prevalência, dignificando a criatura em si mesma e proporcionando-lhe recursos para uma existência saudável. Os valores educativos têm primazia, por constituírem alicerces sobre os quais se edificam os grupos que a constituem, lúcidos a respeito das necessidades que devem ser consideradas. Os seus governantes se empenham em decisão para proporcionar os recursos hábeis que podem facultar a felicidade. Então, aqui ela está falando de uma idealização, né? Ou seja, de como deveria ser as coisas, né? Ou seja, um governo para o coletivo, priorizar os mais necessitados, dar atenção aos desvalidos, né? Ela está falando num coletivo sempre
como seria o ideal, né? Mas infelizmente esse mundo ideal ainda não está, vamos dizer assim, prevalecendo, né? Existe ainda é o que ela falou no slide anterior. Não obstante, há fatores que contribuem para os desajustes sociais que precedem o berço. Eu coloquei da minha para mim não esquecer, né, de eu tocar nesse assunto, eu coloquei entre aspas vidas passadas e que constituem implementos relevantes na carga genética. Programando seres inseguros, arrependidos, frágeis emocionalmente. Trata-se de espíritos que não souberam conduzir-se, entregando-se a excessos e dissipações que os prejudicaram, mas também perturbaram outras vidas, produzindo lesões nas almas que agora ressumam em conflitos inquietadores. Esses mesmos fatores induziram-nos a reencarnar-se em grupos familiares, onde as dificuldades ambientais e os relacionamentos afetivos gerariam insegurança, levando à dubiedade de comportamento. Após qualquer ação, boa ou má, a questão do arrependimento, mais aflição que sentimento de autorrecuperação, né? Aí eu fiquei assim refletindo com ações, né? E aí pensei, né? Assim, é, hoje, né? Nós sabemos que existe os exames, né, que são feitos, imagens do bebê no ventre da mãe, a foto 3D, foto 4D, né? Por isso que eu coloquei essa fotinho, né? Assim, numa tentativa, né, de olhar para aquele serzinho, né, e ver assim só coisas boas nele, que ele é perfeito, que ele tem todos os dedos, né, isso e aquilo, né, a cor, o sexo e tudo mais. A gente fica preocupado, né, no mundo que a gente vive, né, nesse mundo ainda que é muito só da matéria, só do corpo físico, a gente se preocupa muito com essas questões, né? Então, se é perfeito, se tá, tem nenhum problema de saúde, isso e aquilo, né? De preferência de olhinho azul, né? Cabelinho loiro e assim por diante, né? Mas a gente tem que observar também espiritual, né? Então, se a gente pudesse também olhar nessa tela e olhar nossa experiência como sendo assim a parte espiritual também. Então, olhar para esse bebê e ver nele as questões que ele traz de vidas passadas, o que, que ele está trazendo de aprendizado, o que, que ele veio trazer para nos ensinar, o que, que ele veio trazer para aprender, qual, qual que é a importância desse vínculo, como eu posso ajudá-lo a ele ressignificar questões internas, a ele ressignificar esses processos que ele trouxe de outras vidas. Então, e talvez um dia já vai existir essa maquininha, né, para a gente poder estar preocupado com essas questões, não somente a questão da física da criança, né? Então, porque o que a Joana nos traz, né? Não só as questões, né, da coletividade e urbana, todas aquelas questões que ela trouxe, mas também esse espírito ele pode trazer já fatores impregnados nele que favoreçam todas essas experiências, esses conflitos internos, porque ele já traz isso de experiências que ele já vivenciou e não foram trabalhadas, não foram ressignificadas. Então, por isso que essa genética que ela está falando, ele já traz isso também no genes, né? Essa insegurança, essa fragilidade emocional, esses arrependimentos, esse estado de culpa interior, justamente por quê? Porque nós sabemos, né, nós que estudamos espiritualidade, a gente sabe que a gente não é uma folha em branco, a gente tem a possibilidade do esquecimento para a gente poder
construir em nós novas experiências, novas ideias, novas formas de aprendizado, novas convivências, para a gente poder trabalhar as questões que nós já trazemos no espírito de vidas passadas. Então, é, é, é isso, né? É pensar que a gente não pode só estar preocupado com a questão do físico, a gente tem que ter esse olhar integral, né? Olhar o físico, o biológico, o social, o psicológico e o espiritual também, né? Para a gente poder, então, fazer um trabalho de integração total, né? Aí ela vai trazendo assim para a gente, somente através de uma constante construção de ideias positivas e estimuladoras, será possível uma terapia eficiente, a qual o paciente se deve entregar em clima de confiança, trabalhando as lembranças traumatizantes recordadas e preenchendo o consciente atual com perspectivas que se farão arquivar olhos da alma, com propostas novas de felicidade que voltarão à tona oportunamente, enriquecendo de alegria. A reprogramação da mente torna-se essencial para a conquista da segurança e da paz. Acostumado ao pessimismo conflitivo, os seus arquivos do inconsciente mantêm registros perturbadores, que deverão ser substituídos pelos saudáveis. Esse material angustiante irá elaborar comportamentos sexuais insatisfatórios, medo de amar, pequeno autoestima, estabelecendo receio na área afetiva, por acreditar-se incapaz de ser amado, assim refugiando-se na autocomiseração, negando-se encontrar o sol do amor que tudo modifica, né? Então aqui a mentora, ela, o que que ela sugere, né? Uma reprogramação da mente, né? Para que a gente, vamos fazer assim, faça um backup dessas questões que nós temos, né? Deixa arquivada lá, mas vá reconstruindo, então, essa memória, esse consciente, esse inconsciente, com novas possibilidades, ideias, novos esforços, se empenhar, né? Construir, fazer força também, né? Porque a pessoa também tem que querer, né? Essa mudança, querer poder ter essa transformação. Então tem que partir dela esse ânimo, essa vontade de mudar, de poder estabelecer outras questões internas, se melhorar de forma íntima, e tudo isso faz parte desse processo, né? E aí, é, eu peguei, né, como ela falou de reprogramação, né, da mente, né? Aí, então, né, a gente sabe que hoje, né, assim, a gente tem várias possibilidades de assim, trabalhar várias questões em nós mesmos de várias formas, né? Cada um busca, né, na medida daquilo que bate mais, eu acho que mexe mais com a gente e a gente poder, então, ir por este caminho, né? E fazer as nossas escolhas e seguir em frente. Então, aí, a reprogramação mental é uma técnica poderosa que visa mudar padrões de pensamento e crenças limitantes, permitindo alcançar objetivos e melhorar a qualidade de vida. Aqui estão algumas técnicas comuns para reprogramação, né? Então, a gente já ouviu falar muito na hipnose, na auto-hipnose, mudanças de hábitos, né? Então, hábitos saudáveis, estilo de vida, né? Colocar para nós, né, de desenvolvimento nesse sentido. Afirmações e crenças positivas, né? Programação neurolinguística, PNL, e várias outras técnicas que a gente pode estar se fortalecendo, né, para poder criar vamos dizer assim, criar essa habilidade de estar mudando todas essas questões em nós, né? Então, assim, hoje em dia também se fala muito em meditações,
visualizações criativas, imaginação ativa, né? Então, aí eu trouxe para a gente poder pensar, então, um pouco hoje, a questão da imaginação do Jung, né? Então, ele fala que ele começou a desenvolver a imaginação ativa por volta, é, tá, tá fechando aqui, eu não estou vendo a data aqui, mas acho que é 1950 e pouco, Não, tá? 1916, Marina. Porque eu não decorei as datas, porque o mais importante é falar um pouquinho da imaginação mesmo. Então, Uhum. assim, trabalhando consigo próprio, de acordo com von Franz, né, ele descreveu pela primeira vez, em uma introdução, o segredo da flor de ouro. Então, eles iniciaram esse estudo, né, através dessa literatura, né, e falando também do eu e do inconsciente, né? Então, ele traz nessas literaturas essa questão desse estudo da imaginação ativa, né? Jung usou três métodos para investigar, né, a questão, né, do inconsciente, que foi o teste da associação de palavras, os sonhos e a imaginação ativa. Então, a base do estudo do Jung são essas três questões que ele, né, desenvolveu toda a teoria dele, né? Tem algumas obras também que consta, né, o estudo, algumas, que tem várias, né? Então, aí tem o Mysterium Cognitionum, o livro vermelho, né? E os livros negros. E também Memórias, Sonhos e Reflexões. Então, assim, para quem, né, gosta de estudar mais profundo o Jung, tudo para umas 10 reencarnação aí, mais ou menos. Então, o Jung, né, ele traz em seus estudos que a psique gera imagens, né, que ela cria a nossa realidade, né? Portanto, imagem é força criativa. Concretizando, seja um tumor, seja estados emocionais, que são imagens personificadas, imagens que carregamos como padrões internos, que são as lentes que uso para ler a minha realidade. Por exemplo, vejo a minha realidade como muito difícil, então tudo para mim pesa. Tudo é difícil, um emprego é difícil, um trabalho é difícil, arrumar um parceiro é difícil, manter um relacionamento é difícil, viver em família é difícil. Então, eu tenho aquele padrão dentro de mim, né? Aquele padrão, porque foram imagens construídas isso lá desde a infância, como a gente tem visto aí, né, nesse diálogo. Então, a gente vai fazendo essa construção desde lá, não é, né? Desde de outras vidas passadas também. A gente vai tendo essas construções dentro, né? Que nós não somos merecedores, que é, nós não somos o suficiente, que os outros são melhores que nós, fazem melhor. Então, tudo isso são essas imagens personificadas dentro de nós. E todas essas imagens, elas percorrem o corpo, o nosso corpo. Por quê? Porque as imagens, ela não é uma coisa paralisada, ela é uma força que ela é dinâmica. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vou pensando e vou sentindo aquelas emoções, como eu não sirvo para nada, né? Eu já tenho aquele repertório dentro de mim, cristalizado, e aí tudo isso vai reverberando dentro do meu corpo, né? Vai reverberando. O que que a minha tia aqui pulou? Oi? Não, tá Peraí. certo. Faltava o segundo parágrafo. Ah, tá. Vai mais um. Aí. Aqui, né? Eu acho que você vai. Volta uma. Volta uma, né? Volta lá. Praça Volta aqui, na 9. Volta na 9. Isso. Ah, não. Vai para 10. vou para 10. Acho que eu estava aqui mesmo. Isso. E aí, né? Então, aí o que que acontece? Nós vamos, né? A partir daí, nós vamos, então,
estabelecendo, né, essas construções, e isso vai reverberando dentro de nós e vai ficando como uma verdade. E o nosso corpo também tem essas reações, né, fisiológicas, inclusive, né, de desmerecimento, de menos-valia, que eu não tenho valor, eu não sou suficiente, os outros são melhor que eu. Então, tudo isso, como que o corpo todo dá sentido, tudo isso que o nosso psiquismo ele gera ali de informações. Então, é como se o todo fosse construído dessa forma. E Isso, aí, as imagens são veículos das mensagens do inconsciente, é ali que você parou. então, aí que eu estou procurando aqui que eu É, as imagens. isso, aí mesmo, aí onde você pôs a setinha, aqui embaixo. Não, para baixo, para baixo. Desce, Ah, desce. tá, entendi. Agora Aí. achei, achei. Tá. Me Aham. perdi, me achei. As imagens são veículos das mensagens do inconsciente, onde o ego não percebe, mas ele pode compreender através de processos, né, de experiências, de terapia, de sonhos, que vão trazendo, então, esse repertório que está lá dentro do inconsciente, então, através dos sonhos, tais, terapia, tudo isso são processos que a gente pode, então, integrando para o nosso consciente dessas experiências que estão lá guardadas, que estão lá nesse repositório do nosso inconsciente. Ele é que trazem elementos para o processo de compreensão do inconsciente para o consciente, né? Os recursos da imagem como equilíbrio. Então, da mesma forma que a gente utiliza as imagens como personificando essas coisas negativas, a gente pode usar elas ao nosso favor, então, né? Como recursos terapêuticos de equilíbrio, harmonia, relaxamento, bem-estar, saúde, como recurso harmônico na mediunidade, inclusive, instrumento e como instrumento de cura. Jung traz em seus estudos que a psique gera imagem, que cria a realidade, portanto, imagem é força criativa, concretizando, sejam tumor, estados emocionais, que são imagens personificadas, imagens que carregamos como padrões internos, que são as lentes que usam para fazer a minha realidade. Ah, mas isso aqui eu já tinha falado, né? Parece que sim. Uhum. Vai para Tá, 12 mas então. tudo bem, É, tudo Tudo bem, bem, fala de novo. tudo fala bem. de Então, novo, vamos acho que fica bom. então, padrões internos, que são as lentes que uso para ler a minha realidade. Por exemplo, vejo a minha realidade como muito difícil, tá? Sou merecedor, não sou bom o suficiente, sou vítima da vida. Todas essas imagens percorrem todo o meu corpo, podendo produzir, inclusive, reações fisiológicas, me afetando como um todo. Mas, por outro lado, podemos usar as imagens como recurso de cura de saúde, imaginando entrando elementos curativos que vão modificar os padrões doentios, podendo usufruir como dessensibilização, como enfrentamento de fobias, medos, mas não imaginar a recuperação e não mudar minhas crenças e padrões negativas. Muitas vezes, questões de outras vivências que precisam ser trabalhadas profundamente. Né? Então, o que o Jung está trazendo aqui para a gente? Que esse trabalho, né, de fazer a imaginação ativa não é simplesmente eu ir para frente de um espelho e imaginar, não, porque eu sou autossuficiente, porque eu sou muito bom no que eu faço, construir só um ego, né, com essas positividades, que isso não basta, né? O que ele fala que é muito importante, que a gente precisa modificar as nossas crenças internas, os nossos padrões internos, porque as imagens são vibrações também, porque nós como externamos aquilo que a gente tem por dentro. Tem medo, se a gente tem fobia, a gente transmite isso
para fora de nós. Não fica só dentro, fica para fora também. Então, o que que ele fala? Nesse trabalho da imaginação ativa, não somente a gente modificar esses, procurar fazer esse trabalho com os sentimentos, com as emoções, com essas personificações que nós mesmos criamos, mas sim fazer um trabalho realmente de mudar as nossas crenças internas, para que a nossa vibra interna ela possa ser modificada. E aí, condizer o que nós afirmamos com aquilo que nós sentimos por dentro. Então, ela tem que ser uma realidade tanto para fora como para dentro de nós, para que isso realmente possa surtir efeito. Então, não basta simplesmente eu falar frases bonitas, falar frases positivas, mas que isso não reverbera dentro de mim. É por isso que é um treino, né? Um treino que assim, é, cotidianamente, poder realmente interiorizar essas ideias e modificar verdadeiramente essas nossas crenças para que elas possam, então, tomar outro rumo, assim, a nossa vida, né? Para que possa modificar, né? Então, resumindo, uma das técnicas da imaginação ativa é criar um diálogo com o nosso mundo interno. Uma ideia é a partir de uma sensação, de uma emoção, uma situação vivida, a partir desse estímulo, deixar que aquela parte interna se personifique de duas questões. Como é a cara dessa emoção? Que personagem quer se comunicar comigo? Traduzir esse medo em uma imagem. Quem dentro de mim sente medo, né? E por isso ela é uma técnica ativa e não uma técnica passiva, onde se comunica a imagem, a imagem venha espontânea, tome forma, para a possibilidade de conhecimento, na tentativa de integração, integrar isso comigo mesmo, né? De o consciente com o inconsciente, trazendo sabedoria e produzindo um possível processo terapêutico, né? Abre-se as possibilidades para esse processo, né? Então, o que que ele traz aqui para a gente? Que a gente precisa dialogar com essas questões nossas, dialogar com o nosso medo, com a nossa fobia, com o nosso medo de enfrentar as coisas, né? De enfrentar um, um, um luto, enfrentar um trabalho novo, enfrentar um desafio que a vida nos traga, né? Então, o que que ele fala? Conversar, dialogar, é, e fazer com que essa imagem ela tome, então, uma característica, ela fique perceptível, nós dialogarmos com ela e aí poder, então, fazer vamos dizer assim, esse trabalho, essa dinâmica, até a gente poder, então, vamos dizer assim, diminuir esse medo, diminuir essa fobia, diminuir esse pavor, para que a gente possa, então, estabelecer novos padrões dentro de nós. E isso é uma coisa que é um processo, né? Não é algo, vamos dizer assim, de um a outra. São várias tentativas, vários diálogos, até a gente poder firmar realmente isso dentro de nós, né? E, e aí, a, Peraí, eu fiquei com dúvida, porque essa imaginação ativa é muito diferente para mim, né? aham, pode Você falar, pode Débora. me explicar assim um pouco mais? Por exemplo, a pessoa tá com os olhos fechados, está com os olhos abertos, esse diálogo acontece, essa imaginação ativa, você faz quantas vezes for necessário o mesmo exercício? Exatamente, essa é a ideia, né? Uma repetição para que mude esse padrão dentro de nós, porque padrões que nós temos dentro de nós que foram construídos desde tenridade, desde vidas passadas. Então, nós já trazemos esses padrões e eles crescem, a gente cresce e carrega eles junto com a gente. Então,
como é uma coisa cristalizada em nós, ela é uma coisa petrificada, vamos dizer assim, cristalizada dentro de nós, que fixou em nós, no nosso ser, na nossa alma. Então, o que que é necessário? A gente fazer a repetição do exercício, porque é tudo na nossa vida, a gente precisa repetir muito até que aquilo se torne algo habitual para nós, que aquilo faça parte realmente do nosso ser, né? Então, é importante fazer as repetições como tudo que a gente faz na vida. Até você ficar bom em algo, você tem que repetir aquilo até você poder fazer é, assim, naturalmente, vamos dizer, sem você ter que fazer um esforço para aquilo seja realizado. Aquilo vai ficando tão internalizado na mente que vai se tornando uma coisa natural na nossa vida, né? Marina, Olha, Marina, Ah, Marina e André, tá faltando só um slide. Eu sugiro que a ai, gente, tá, detalhe melhor a imaginação ativa. Eu tenho curso também de tá, imaginação. Eu também contribuo, mas está faltando um slide só e a gente termina e aí a tá, gente. tá bom. Bom, tá. Aí, né? Aí, o que que ela traz para a gente, a nobre mentora, né? Exercícios físicos contribuem para romper essa couraça psicológica, que se torna também física, né? Por quê? Porque impregna tanto no nosso espírito que, como ele trouxe, reverbera tanto dentro de nós essa cristalização desses processos, dessas dinâmicas, que passa para o corpo físico também, né? Atingindo, inclusive, o corpo físico. Então, ela fala, exercícios físicos contribuem para romper essa couraça psicológica, que se torna também física, produzindo dores nos tecidos orgânicos, abrindo espaços para a instalação de diversas enfermidades. O ser psicológico é o vigilante do domicílio celular, conforme conduzir-se, estabelecerá a satisfação ou as negativas manifestações da saúde física e mental. Aprofundar reflexões nas causas da insegurança e do arrependimento de maneira edificante, procurando o melhor proveito, sem culpa nem castração. É o desafio do momento para cada ser, que então se disporá à superação dos agentes constritores e de desegradação da personalidade. Né? Então, o que, que a nossa mentora traz para a gente refletir? Que todos esses processos, né, todas essas experiências, quando elas não são trabalhadas, o que, que vai acontecendo? Vai reverberando dentro do nosso corpo essas questões, né? E aí, muitas vezes a pessoa não quer enfrentar, muitas vezes ela, né? Tipo, joga para o inconsciente, depois eu vejo isso, agora não dá tempo, estou preocupada com outras coisas, e vai vivendo a vida e vai deixando, até chegar o momento que começa a atingir o corpo físico dela. Então, começa a aparecer, né? Uma psoríase, começa a aparecer uma alergia, começa a aparecer um transtorno de ansiedade, insônia, e vai aparecendo coisa, é diabetes, é pré-diabetes, AVC, dores musculares, é, coisas que não funcionam direito em nós, né, nossos aparelhos internos. Então, uma série de vai aparecendo, por quê? Porque isso precisa ser, vamos dizer assim, processado de alguma maneira. Se a gente não processa num trabalho de reconhecimento, de interiorização, de buscar esse autoconhecimento em nós, essa autoprofundidade, nos olhar para nós, dialogar conosco, com todas essas questões que nós temos, fazer esse trabalho, que acontece? Quem vai receber essa descarga é o corpo. O corpo acaba padecendo de todo esse processo que a gente vive na questão psíquica do nosso ser. Né? Então, todo esse psíquico ele precisa extravasar e o corpo que vai receber essa descarga. Né? Nós que estudamos espiritismo, a gente sabe que o corpo é o mata-borrão.
Ou seja, tudo que a gente não consegue limpar de alguma maneira, o corpo vai, nosso corpo vai ter que sair de alguma maneira, para a gente poder, até como forma de um despertar do nosso espírito, para a gente poder olhar um pouco para nós se perguntar, né? Nossa, mas por que dessas questões e ir atrás? Então, ela sugere, né, que a atividade física, ela é um meio também de poder, então, trabalhar essas questões, né? Trabalhar todos esses processos, então, meditação, respiração profunda, yoga, tem várias técnicas, né? Caminhada, ver pôr do sol, olhar a natureza, contemplar a natureza, admirar a natureza, é, várias questões que ela está trabalhando, para quê? Para que a gente abra espaços na nossa vida, abra portas, oportunidades para a gente, então, poder estar revendo esses processos, poder estar trabalhando esses processos e poder ali integrando essas questões dentro de nós. Elas ficarem integradas ao ponto da gente reconhecer essas nossas mazelas, essas nossas questões internas e poder, assim, aos pouquinhos, a gente se autodescobrindo e fazendo esse trabalho interno que precisamos fazer para que o nosso corpo, então, ele não receba tanto, né, vamos dizer assim, esse tanto de coisa que a gente pode, vamos supor, vamos dizer assim, entre aspas, evitar muitos processos se a gente puder, então, é, reconhecer essas questões internas e poder fazer um trabalho efetivo, né, como ela fala. Trabalhar isso de consciente, ficar se culpando, sem ficar remoendo, sem ficar jogando a responsabilidade para o outro, mas trazer essa responsabilidade para nós mesmos, né? Porque o outro, ele vai só nos ajudar nesse processo, né? Como a gente já sabe disso, né? Que as pessoas, por exemplo, que a gente tem dificuldade de relacionamento, ela é como uma mola propulsora para a gente poder dar salto, de elevar realmente o nosso espírito no sentido assim de aprender que aquela pessoa ela está mostrando para nós questões que a gente precisa trabalhar em nós mesmos. Então, o outro não é o meu algoz, o outro só está me ajudando eu enxergar coisas que eu não estou conseguindo enxergar no modo geral, né? Então, ele é tipo um dispositivo de alerta para mim, para minha vida, né? É isso, minhas queridas, tá? Que eu Então, trouxe hoje para a gente pensar um pouquinho. então, Marina, agora você encerra, pausar o compartilhamento, e aí então cada um vai agora. Quem que quer começar? Eu, né? Porque eu vou sair. Arrasou, Ah, viu, é verdade. Marina? Meu Deus, Arrasou, a aula foi maravilhosa. não fala isso que o meu ego, minha filha, ainda não está trabalhado, não. Eu vou acreditar. Pode acreditar, foi maravilhoso. E a aula hoje veio de encomenda para mim, né? É, meu Com assim, os conflitos que a gente vê no consultório, Ah, pessoas que passaram abuso psicológico, abuso emocional, abuso financeiro, abuso sexual, né? Todas as formas de violência. Então, assim, a gente vê que fica mesmo cristal. Eu costumo dizer que é uma ferida que dói em dia de chuva e no emocional é uma energia que fica condensada. E a TCC, ela trabalha com algumas técnicas que, pelo que você falou, é parecida, mas não, não. deixa só para não te interromper, a imaginação ativa não é só da abordagem junguiana. Muitas outras áreas trabalham também esse processo, a psicanálise, a TCC, entre outras, viu? Então, mas pelo que eu senti, tem aí uma diferencinha. Certo. E parece que eu recebi assim um presente de Deus para os meus conflitos, porque se eu posso repetir essa técnica várias vezes na imaginação, isso me deu uma esperança aqui agora, sabe? Que bom.
na TCC, às vezes, a gente faz em forma de cartinha. Tem esse livro aqui que é bárbaro, ó, tá vendo? Emoção em terapia. Ai, que lindo. Da ciência à prática. Olha que É. beleza. E aqui, um dos exercícios, a gente coloca o paciente para ele escrever uma cartinha lá Uhum. para quê? Que aí que foi o que você falou aí, que personagem que é, onde que Sim. dói no corpo, né? Fica mergulhado lá naquela dor. É, mas a cartinha repetida assim 2, 3 vezes escrevendo, eu achava que chegava até uma hora que o paciente ele abandona, ele não quer mais escrever cartinha. Aham. Então Mas talvez você pode passando. incrementar isso, entendeu? Então, Em meu, que vez, em coisa vez linda isso, isso. você não precisa, Deixa, você muda o modelo, mas a técnica você aplica do mesmo jeito. Em vez de cartinha, fala para ele conversar, vai num lugar, põe uma poltrona e conversa, entendeu? Dialoga. Fica num lugar sozinho, dialoga com essa parte sua, com esse medo seu. Pergunta para esse medo o que que ele quer te mostrar, o que que você tem que aprender, o que Coisa linda. processar, entendeu? Aí Marina, você só. Oi. um pouquinho. É o seguinte, a TCC, ela tem esse objetivo, tá parecido, mas ela trabalha no modo ego, tá? A Sim, imaginação essa ativa, que é a diferença, né? deixa eu só terminar. A imaginação ativa do Jung, tá? Qual que é a finalidade? Ali a Marina citou três técnicas, né? Vamos dizer assim. O Jung, no começo dele, ele usou muita associação de palavras, né? Mas Uhum. mais para frente isso foi deixado, tá? Porque ele é bem trabalhoso, tá? É o livro 2 das obras completas, é todo sobre essa técnica, tá? Sim. Aí ela citou os sonhos, que é esse sonhos eu uso muito mais que a imaginação ativa, porque ela pode ser uma imaginação ativa feito nós conosco, como pode ser conduzido pelo terapeuta, tá? Uhum. Por exemplo, no curso que eu fiz, a psicóloga que passou, é a Sônia Lira, né? Ela fazia a gente conversar escrevendo, tá? Então, por exemplo, eu Uhum. tenho medo do escuro, sei lá, isso é apavorante. Então, eu vou conversar com o meu inconsciente. O que que significa isso? Deixar chegar uma imagem. Eu não vou Uhum. usar meu ego para o ego ficar produzindo imagem, é diferente, Uhum. tá? Sim. Então, chega naturalmente e aí a gente vai conversar como se estivesse conversando com a pessoa na frente da gente, tá? E aí você pode escrever ou você pode dialogar, como a Marina falou, tá? E aí, quantas vezes? Quantas vezes for necessário, porque a gente tem sintoma, né? Você pode trabalhar com uma dor física, você pode trabalhar com todas as questões que você queira, através dessa técnica da imaginação ativa, E a entende? pessoa tá de olhos fechados, Olha, relaxado ou não? se ela tiver dialogando só ela pode ficar de olho fechado. Mas no caso que no curso que eu fiz, não dava para ficar de olho fechado, porque a gente colocava lá, por exemplo, um diálogo assim. Eu pergunto, qual que é o seu nome, né? Aí espera, vamos dizer assim, bom, eu vou falar que eu tenho medo de escuro, eu vou falar que é o bicho-papão, sei lá, é o Uhum. que chegar, né? Aí Sim. eu ponho lá, qual que é o seu nome? Depois eu ponho lá, bicho-papão, respondeu, né? Respondeu, eu sou, né? O seu medo. Sei lá, é o que chegar ali. Uhum. Parece um teatrinho, sabe? Sim. Parece um Sei. Sim. teatrinho, entendeu? Então é assim que a gente faz. A Cláudia também tem prática com a imaginação ativa, ela também utiliza. Eu posso fazer uma complementação do que a Edna falou. Então, assim, para a imaginação ativa, você tem que deixar a imagem vir e a imagem que vier. Aí, quando a imagem vem, você vai ampliar essa imagem. Você vai ver que cor que ela é, que tamanho que ela é, que forma que ela tem. Você vai descrever essa imagem, tanto no escrito, como se você estiver dialogando com a própria imagem, você observar isso. Tamanho, cor, como que ela é. Aí você vai pedir licença para Cenário, conversar. né, Cláudia? Que é, Cenário, Edna?
cenário também, né? Onde O está. cenário, onde que está, se ela está, se está em qual ambiente, como que é o ambiente em volta. Você vai ampliar essa imagem, né? Vai ampliar. Ampliando essa imagem, você pede licença para conversar com essa imagem. Olha, posso conversar com você? Você está aí, você apareceu, posso conversar com você? A imagem vai dizer que sim ou que não. Geralmente fala que pode, né? Às vezes, se não puder, você fala, então, outro momento, eu converso com você e você se desliga dessa imaginação ativa. Mas se for positivo, aí você vai pedir, olha, como eu posso te chamar? A imagem vai responder, me chama de bicho-papão. Aí você vai falar, oi, bicho-papão, tudo bem? O que que você... Aí o que a Marina falou, o que você quer, o que eu posso te ajudar? Primeiro você pergunta para a imagem, o que eu posso lhe ajudar? Né? Neste exato momento, no aqui e agora, neste momento, o que eu posso te ajudar? A imagem vai dizer, olha, você me chamou, ou então eu quero tal coisa, eu preciso. Aí vai te relatar o que a imagem, você vai conversando com a imagem. E aí você vai, olha, tudo bem, então, você acolhe a imagem. Na verdade, assim, acolher aquela imagem que vem no inconsciente. Quer dizer, acolher o seu inconsciente, aquilo que está vindo para você. Você acolhe, conversa, aceita, pede um nome, trata com respeito. A Sônia Lira diz: trate com respeito, com carinho, porque é uma parte sua isso. Então, e está se expressando, está te incomodando, ou através de um sintoma, você pode estar com uma dor de cabeça, uma dor, né, uma diarreia, qualquer coisa, você faz esse relaxamento primeiro, pede para vir a imagem vem, aí você pede licença para falar com a imagem, pede, conversa, muita delicadeza, com muito respeito, e ela vai te dizer o que ela quer. Aí você vai dizer, olha, isso eu posso fazer, mas isso eu não posso fazer. Você vai fazer um acordo com aquela imagem. Aí você vai dizer, olha, que tal se eu, de vez em quando, a imagem vai pedir assim, não, eu quero que você, de vez em quando, você faça algum enfrentamento, né? Você trabalha esse medo, então você... Aí você fala, tá bom, então de vez em quando eu vou fazer tal coisa. Você negocia com a imagem. Então, você acolhe, né? E você faz um compromisso mesmo, compromisso de realizar isso que você prometeu para aquela imagem. E aí você fala, então tá, eu vou começar, tudo bem, tá ok, então muito agradece a imagem e você se despede da imagem. Aí você se despede dela, e se você quiser voltar, né, no caso, Andréia, se você quiser voltar a conversar com ela, se você sentir necessidade, você já tem a imagem, já tem o nome dela e tudo, você volta a conversar com aquela imagem, que já tem um nome, com tudo, até ela se integrar na sua consciência. O que a Marina falou, vai integrar. Até ela integrar, às vezes você vai conversar com ela 3, 4, 5 vezes, né? Outra vez vem outra imagem, aí você conversa com essa outra imagem, e assim por diante. A imaginação ativa. E por que que a Sônia Líria pede para escrever? Porque a gente vai estar pondo consciência, você não vai esquecer, e você vai estar pondo consciência no que você está conversando com o seu inconsciente. Então, você escreve, porque depois você vai reler aquilo, né? Se você quiser voltar, você tem ali todos os dados, o que você escreveu, e tomar, assim, cuidado com as palavras. O que você prometer nesse acordo que você faz com a imagem, você tem que cumprir, tá? É mais ou menos isso, assim, Isso mesmo. a, É, a de uma imaginação. maneira. Que coisa linda, que presente. É, eu vou fotografar e vou mandar no grupo o exercício da cartinha by TCC. Tá. Chega muito parecido, mas sim, chama mais atenção para essa consciência. Então, geralmente eu faço primeiro de olhos fechados,
e faço a pessoa trazer qual foi a imagem que ela tem da infância, que foi a mais dolorida, depois que eu já sei qual é o esquema, né? Uhum. E aí, com os olhos fechados, eu faço a respiração. A hora que ela está relaxada, aí faz a lá TCC. Me conta como que foi a situação, qual foi o cenário, onde você estava, quem estava, que roupa você estava vestindo. E aí leva essa imaginação para o sinta. O que você sentiu? Né? O que que esse sentimento está querendo me contar hoje, né? Então aí a pessoa volta lá naquela criança e depois faz as pazes da criança adulta com aquela Uhum. criança pequena. Agora conta para ela, né, o adulto que você se tornou e que você lamenta que ela passou por aquela dor que você quando era muito pequeno não sabia como se proteger, mas que hoje você sabe como proteger aquela criança daquela dor que ele sentiu, né? E esse exercício, ele com os olhos fechados, relaxado, imerso ali naquela dor, ele é poderosíssimo. E aí depois explica, né, como que são assim os esquemas que então ali formou o esquema e ali tem uma energia que está condensada, mas que hoje ele pode aprender a agir, porque para a gente comportamento é o que muda a sinapse, né? Agir de maneira diferente, que ele não aprendeu lá porque tinha um cérebro imaturo, não formado, com as percepções distorcidas, mas que hoje ele pode aprender estratégias novas. E aí, depois de um tempo, vem para a cartinha para escrever para aquelas pessoas que estavam naquela cena. E aí você pergunta. é, se você. E ele põe na carta, eu ainda não consigo te perdoar. Hoje eu já entendo o que aconteceu conosco, com você e tudo, tarará. Não desejo mal, desejo mal. Enfim, cada um põe lá o que quer na sua cartinha. E aí vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Mas eu vejo que é, tem pessoas que têm mais resistência de entrar em contato com essa dor emocional, que ela é muito forte e que ele ainda está com todas as armaduras levantadas nessa dor, que a cartinha fica muito na consciência, ela não acessa a emoção, entende? E se não acessar a emoção, essa energia condensada não dissipa, não dissipa. Exatamente. Né? Então, assim, a TCC trabalha muito com pensamento, mas com o evoluir das ondas, ela foi vendo que o trauma está na emoção, e a emoção que movimenta todo o cérebro para você, que você está em perigo e que forma a memória, né? Tanto que a Ô, memória episódica, ela é toda afetiva. Então, assim, que presentão. Olha, agradeço, assim, do fundo do coração a aula de hoje, porque foi, de fato, um presentão. Andréia, um pouco do que você falou da técnica da TCC, ela é muito parecida com a visualização, né? Porque são fatos acontecidos, né? A imaginação ativa trabalha com imagem, claro que tem com fato acontecido, mas ela busca um recurso do inconsciente. É um pouquinho diferente. Sim, sim, Todas, eu estou né? percebendo. Uhum. Aham, é Porque isso. aqui, como ela falou, não, você deixa a imagem vir. Se a imagem que vier foi do bicho-papão e você vai dar um nome para aquela imagem e vai chamar de bicho-papão, tá valendo. Quer dizer, aqui era um professor, era um pai, era um irmão, tinha um personagem da vida real que até hoje a gente tem dificuldades de relacionamento. Então, eu tô entendendo que é um plus a mais adicional e tô achando bárbaro, porque chega uma hora que que assim, tudo bem, você já entendeu seu pai e sua mãe, você já perdoou seu pai e sua mãe, e você não consegue ir para o comportamento de crescimento. Então, aonde ainda está preso dentro da psique? E agora veio essa imagem, vai me contar onde ainda está preso. Uhum. Exatamente. Então, e Gente, justamente isso que você tá trouxe.
faltando menos de 15 minutos, tá? Tá, É, é rapidinho. eu sempre Então, isso, tumultuo a aula. então, por isso, não, mas é bom que a gente aprende na discussão também. Então, justamente isso, que por isso que o Jung fala, basta só você falar frases para mudar alguma coisa. Não basta só você Não olhar no basta. espelho e falar, eu tenho autoestima, eu tenho competência, eu sou competente. Não é só isso. Por quê? Porque ele tem que mexer com todo o seu ser. Ele tem que fazer esse trabalho de interiorização e do sentimento, porque está tudo ali misturado. O sentimento, a emoção, a dor, o sofrimento. Então, tudo aquilo precisa ser movimentado. E E mistura também isso no bio também, porque o é corpo reflexo, também guarda a marca da, claro, né? Porque então, lógico, assim, aí quando vem a memória, ele já põe o seu corpo todo prontinho para se proteger, porque você está em perigo. E esse exa- perigo é imaginário. Então, foi isso que eu mais amei dessa então, imagem que vai conversar. é por isso, Andréia, que os estudos né, os estudiosos falam que assim, não adianta só a gente mudar um comportamento, a gente precisa mudar essa experiência. Ela tem que ser ressignificada para que realmente esse processo, então, ele possa estar acontecendo bem profundamente dentro de nós. Não só uma coisa superficial, vamos dizer assim, uma fachada. Ah, mudei meu estilo de vida, comportamento só na fachada, não. Ele precisa ser interiorizado isso dentro da gente para que então isso possa reverberar para fora de outra forma. E outra questão, quando a gente tem uma culpa, uma fobia, um medo, e a gente começa a repensar naquelas questões, todo o nosso corpo ele se movimenta, ele tem as mesmas sensações de dor, de sofrimento, de tristeza, de todo aquele sentimento a gente sente no corpo. Por quê? Porque o nosso também não sabe assim dimensionar a data, né? O que foi ontem, o mês passado, o ano passado, a vivência passada. Ele está revivenciando agora, aqui agora, aquilo que eu estou pensando e sentindo. Então, por exemplo, por isso que uma pessoa que fica se culpando, ela fica reverberando aquilo dentro dela o tempo todo. Eu sou culpada, é isso, aquilo, eu fiz isso, fica se martirizando. E o corpo ressente realmente. Ele ressente, né? É tudo integrado, na verdade, né? Não, não dá para separar as coisas, é tudo integrado. Ah, me É, desculpa, é um isso. tumulto. Eu vou Não, sair, não, então. tá bom, André. Você vê como Deus é bom, né? Eu falei que eu ia sair às 9, a pessoa atrasou e eu pude aprender e me deleitar com isso tudo, né? Acalmar a angústia da minha alma. Que Esses bom, pacientes que dão trabalho, mas que a gente ama. Mas, ó, obrigada por tudo, viu? Muito obrigada. Beijo. beijo, Agora é o Murilo. Tem que falar o Murilo agora, que agora a mulherada falando, né, Murilo? Nossa, Deus, hein? Eu fiquei com um slide, é, ele fala aqui sobre, não obstante, há fatores que contribuem para os desajustes sociais, né? Ou seja, lá de trás a gente estava falando das violências, né? E o quanto o nosso comportamento ele é violento no coletivo também, né? A gente está se relacionando. Mas uma coisa que ficou me mexendo o tempo todo, né? Foi assim, ó. Aqui no final, após qualquer ação, boa ou má, a irrupção, ou seja, o surgimento do arrependimento, mais aflição que sentimento de autorrecuperação. Deixa eu ver se eu entendi. Isso ficou mexendo comigo. A gente, o espírito é eterno, né? Então é uma única vida. Então recebi um uniforme e mergulhei
Nesse planeta estou experienciando, mas eu tenho as memórias, né? E os comportamentos que se condicionados, né? Que eles ficam condicionados, muito embora a gente está num outro uniforme, mas os comportamentos condicionados a gente vem com eles, porque eles pertencem ao céu, pertencem ao espírito, né? Após qualquer ação, boa ou má, o surgimento do arrependimento, há a erupção, ou seja, há o surgimento do arrependimento. Mas você soma a isso, né? Ou seja, estou entendendo mais, ou seja, sinal de está somando aqui. Soma o quê? A aflição, que sentimento de auto, mais aflição que sentimento de autorrecuperação. Ou seja, quando eu estou em processo, igual você trouxe, né, a palavra processo, a gente ainda está, Sim. né, mais aflito do que se autorrecuperando, é isto? E aí me pareceu assim uma caixinha de Pandora, que eu achei tudo que eu precisava, ou seja, quanto tempo, né, eu falo assim, trazendo para a visão, para a introspecção da minha própria história, né? Quanto tempo eu fiquei aflito mais do que me auto-recuperando. Até É adquirir isso? Na minha, na, consciência, né, para poder ir mudando, né? Então, Isso, isso que só eu ia quero tomar falar, consciência, né? na minha opinião, é exatamente isso aí. Se a gente se arrepende de algum ato, né, não arrependido antes, né, numa fase da vida onde eu já tenho uma ampliação grande de consciência, eu vou ter menos período de aflição, né, e mais de recuperação. Agora, se Eu, eu tenho, se eu identifiquei esse arrependimento num período que eu ainda estou num processo de não me conhecer como deveria, mais profundamente, né? Aí vai trazer aflição, porque o arrependimento, ele é isso que traz. Tanto é que aí é uma coisa que eu sempre achei, tá? Eu não vi em livro isso aí as questões da expiação, olho por olho, dente por dente, né? Eu penso que é um arrependimento de um espírito tão grande, tá? E uma culpa muito grande que ele não dá conta de fazer uma reparação. Ele precisa de usar da mesma ferramenta onde ele feriu, sabe? Isso é minha opinião, tá, gente? Opinião pessoal. Quando eu tenho uma amplitude, né, uma profundeza maior no meu autoconhecimento, eu posso usar de uma reparação e eu não preciso usar o olho por olho e dente por dente, tá? Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, se eu fui uma pessoa que degolou aí uma meia dúzia de gente, né? E aí, em outras encarnações e tal, tem uma encarnação que vai cair minha ficha e eu vou me arrepender. Não devia ter degolado lá um X de pessoas, né? Aí tá, eu posso pedir, se eu tiver muita culpa, que é a expiação, assim que eu vejo, eu posso pedir uhum. um degolamento para mim, né? Ou eu posso também pedir para vir como um cirurgião, uma cirurgiã, para acertar muitos pescoços, né? E tudo. Você entendeu? Então, tem como a gente. Porque qual que é o objetivo maior, segundo o meu entendimento? É a questão da gente entender o amor, tá? Então, se eu tenho já um processo em andamento em mim do sentimento verdadeiro do amor, eu posso sim ser muito mais útil para o meu processo pessoal, assim como o coletivo. Se eu, ao invés de eu me degolar, eu vir como um cirurgião e acertar muitas cabeças e pescoço de muita gente num coletivo, entende? Eu penso assim, Murilo. Certo. Era isso que Porque ficou para só, mim. só a culpa e o arrependimento não basta, né? Para você ampliar esse processo, é necessária a reparação, porque daí você já vai para um outro estágio, né? Aí você já dá um saltinho a mais para você poder, então,
se livrar dessa culpa, dessa dor, desse arrependimento, mas nesse processo que a Edna falou. Então, o que que eu posso fazer para poder reparar aquele mal que eu fiz para outra pessoa, né? E aí, através da reparação, alguma atividade, exercendo alguma profissão, desenvolvendo alguma coisa dentro do coletivo, na sociedade, para um bem maior, para que aquilo, então, vá modificando aquele estado interno que eu tenho dentro de mim. É uma forma da gente poder, então, vamos dizer assim, dar aquela culpa, porque a culpa, né, ela é um processo também. Então, não é, tá, hoje eu já descobri que eu fiz o mal, amanhã tá tudo bem. Não é assim, a gente fica muitas vezes, ela vai e volta esses estados, né? Eu fico bem um tempo, daqui a pouco eu venho aquele mal-estar de novo, aquele arrependimento, poxa, por que que eu fiz isso e aquilo? E fico me culpando e querendo assim, jogar o chicotinho nas costas, aí até que eu vou, né, me equilibrando de novo e não, vamos então, tá, eu já fiz isso, mas então que passos eu posso fazer ampliando isso? E aí eu vou fazendo bem, acho que é a melhor forma da gente poder ir trabalhando essas questões, né? Gente, faltam 3 minutinhos. Vamos lá, Cláudia, para a gente poder ir já partindo. Eu só queria concluir isso que a Edna falou, que eu achei interessante, mas assim, Edna, é duas coisas diferentes. Isso que você falou é pela visão assim, a gente indo em reencarnação por reencarnação, amadurecimento é mais demorado. Quando se fala da questão de você se trabalhar conscientemente, e aí vem a ferramenta da imaginação ativa, isso dá um salto quântico, sabe? Você consegue o que você faria em duas, três, quatro reencarnações, você acelera o seu processo de reparação, sabe? Porque esse que você fala vem através da dor, do amadurecimento através da dor, da culpa, do arrependimento. E o que eles falam, né, da imaginação ativa, o mesmo os monges tibetanos falam, que através da meditação, é esse salto quântico que se dá em uma encarnação. Essa que é a diferença. Mas só que eu Ao, estou ao meu ver, ao É, meu eu ver. tô, então, Cláudio, só que eu estou falando é assim, na hora da gente decidir lá, tá? Decidir o planejamento. Eu vou falar do exemplo assim bem chulo, né? Eu degolei 6, então eu peço uma prova, uma expiação para eu ser a degolado, tá? Aí quer dizer, eu vou só cuidar de mim, daquela culpa que eu tenho. Eu não tô auxiliando a mim e nem o coletivo, porque daí eu vou morrer ali e acabou, né? Eu vou para outra vida. Eu estou falando isso antes, não no processo da existência em si. Eu estou falando de um planejamento para vir para cá. Ou então eu posso pedir, ao invés de pedir para morrer degolada, porque eu já degolei, né? Eu posso pedir para vir, né? E fazer um trabalho, ou nesse sentido, ou no sentido em que eu possa ampliar minha utilidade, vamos dizer assim, sabe? É isso que Mas, quer dizer, então, eu sei, eu entendi, mas só que assim, como o processo é mais lento, a pessoa vem e às vezes recai no mesmo erro, que ela não consegue ter força. Ela sim, planejou algo diferente, ela pediu algo diferente e não consegue realizar aqui, você entendeu? É o caso, por exemplo, das pessoas suicidas, né? Que ela se suicida numa vida, ela vem com aquela propensão para na outra vida ela vem com essa propensão. Então, ela tem que resistir àquilo para ela transcender. Então, às vezes, a gente pede algo e a gente não consegue realizar. E eu estou falando é, que a imaginação ativa, não. Na imaginação ativa, você realiza antes já de pedir a reparação lá na outra vida. Eu não vou Ah, esperar pedir, ela diz que ela entendeu? já, quando a pessoa está desperta e vai em busca desse crescimento, ela amplia as possibilidades de, nas próximas vezes que ela voltar, ela já, vamos dizer assim, é uma coisa a menos que ela tem que se preocupar. Ela já vai para outros processos.
Eu acho que é nesse Eu não, sentido é que ela nesse está falando. sentido que você está falando, Cláudia, eu não imagino que essa técnica seja tão poderosa ela sozinha, tá? Eu imagino um processo, todo e qualquer processo de autoconhecimento, tá? Não, Eu claro, não Edna, eu também não colocaria, acho que a eu não imaginação colocaria ativa é salvadora da ó, pátria, não. só a Não, imaginação ativa como uma técnica não, Ferramenta a mais, né? salvacionista, tá? Eu é uma penso que ferramenta a mais. Ela não é uma salvadora da pátria e ela também não é, Não é a a gente tem única também, né? não é a única, não, você está certo, isso mesmo. É isso Isso mesmo. aí, Edna, Por isso isso aí. que a gente tem que buscar o conjunto, né, gente? Buscar todas as ferramentas possíveis para a gente poder nos melhorar como um todo, né? é isso Integralmente, aí. né? Então Tá? tá, a gente vai agradecendo muito, Marina, tá? De você ter aceitado, né? Obrigada. Eu que Compor com tenho a gente, né? gratidão pela E oportunidade. pela primeira vez, até a produção de slide, a Marina disse que é a primeira vez também. Foi ótimo, É tá? tudo. Então, assim, É muito, o muito conjunto total. legal. Parabéns. E com esse negócio de você segurar aqui, ficou beleza. Só o Melhorou, né? papel, Olha o a insight que a Andréia. Andrea teve. Oh, É, coisa boa, viu? Marina, eu Oi. só sugiro que você também, para você até se perceber, né? Depois da Uhum, gravação, você assistir tá. também, se assistir, porque a gente, É, quando a gente assiste, para ir, isso, né? para a gente olhar, eu posso continuar dessa forma, isso aqui dá para mudar ou não, entendeu? Uhum, é Bem muito bom, legal, com tá? certeza. Sim. Então tá bom, eu vou parar a gravação para a gente poder fazer a finalização, desejando boa noite para todos, uma excelente semana.